Olá, será que estamos ainda agindo e falando através das dores, dos traumas, das crenças que nos limitaram de alguma maneira? Bom, esses dias eu andei me questionando sobre isso, sobre como por muito tempo da minha vida eu falei através da minha dor, dos traumas que aconteceram comigo. E esse vídeo é só para mostrar como a gente consegue sim passar por cima das coisas que nos magoaram, se a gente estiver disposto, se a gente realmente quiser, se queremos realmente a libertação, se realmente queremos nos conhecer, ser diferente das pessoas que nos machucaram, ser diferente das crenças que nos limitaram de alguma maneira, para que a gente possa tornar esse mundo e as pessoas em coisas boas e melhores. Bom, eu vou contar um pouco sobre mim e por que estou falando essas coisas. Quando eu era criança, eu fui abusada. E isso por muito tempo da minha vida me corroeu. Eu me sentia culpada, eu me sentia suja, eu sentia que eu não podia sentir mais nada. E eu não consegui, naquele momento em que aquele abuso aconteceu, eu não consegui falar para minha família por causa desse sentimento de culpa, que mesmo eu sendo criança, eu já sabia o que era. Não como eu sei hoje em dia, mas quando eu era criança, eu sentia que tem coisas que não se deve falar, tem coisas que talvez aquilo ali só vai voltar contra você. É incrível, né? Eu era uma criança e eu já tinha essa perspectiva. Eu acredito que isso que aconteceu comigo me amadureceu de uma certa maneira. Porque hoje em dia eu consigo entender o que muitas mulheres e crianças passam por serem abusadas. E eu também não conseguia contar para minha família por causa que já tinha tido um acontecimento desse, né, com uma prima minha. E eu vi como as pessoas levou esse caso e eu não vou mentir, eu vi as pessoas revoltadas, sabe? Mas eu não via fazendo nada para que aquilo pudesse ter uma modificação. Eu vi algumas pessoas julgando também a minha prima por ter sofrido esse abuso. Então, se não deram a devida importância para aquilo que aconteceu, eu também achava que iriam fazer a mesma coisa comigo. E me fechei novamente. Porque quando a gente é uma criança, muitas coisas a gente não entende realmente, mas tem coisas que ficam marcadas dentro de nós que vai se perpetuando por muito tempo na nossa vida. E às vezes a gente consegue entender só quando chegamos na vida adulta. Mas por quanto tempo isso me corroeu? Por quanto tempo?
eu sofri me sentindo culpada, sentindo que eu não poderia me abrir com as outras pessoas, porque iria vir julgamentos. Quem nunca foi julgado por ser quem é? Eu já fui julgada pelo meu cabelo, eu já fui julgada pelas minhas vestimentas, eu já fui julgada pelo meu comportamento, eu já fui julgada por quem eu deveria amar ou não. Eu já fui julgada até por acreditar em Deus. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, você não consegue se abrir para as pessoas. Porque se a pessoa te julga por uma característica sua, tipo o seu cabelo, o que ela vai entender? Como você vai conseguir mostrar a sua intimidade para essa pessoa? Você não tem segurança, entendeu? Você não se sente segura. Era assim que eu me sentia. Eu não me sentia segura para falar para minha família o que tinha acontecido. Porque era esse tipo de coisa que eu via acontecendo dentro da minha família. As pessoas julgando umas outras pelas suas características físicas. Então, se eu contasse o que tinha acontecido, porque era a minha intimidade, que eu ia expor isso, pudesse ser julgada e apontada. Então, por isso que eu me fechei. E quando eu me entendi uma adulta, eu fui buscando me acolher, eu fui buscando entender, eu fui buscar conhecimentos, eu fui buscar entender melhor que nós, as pessoas que são abusadas, não são os culpados desse abuso. Foi muito difícil eu entender isso, mas eu consegui. E hoje eu perdoei aquela pessoa que me abusou. Eu perdoei a minha família, porque naquele momento eu sabia que eles não iam ter o entendimento para me acolher. Eu estou falando sobre isso hoje em dia porque é algo que eu já me libertei. E acredito que algumas pessoas da minha família vão saber agora sobre isso por conta desse vídeo. E tá tudo bem. Era algo que era meu. É claro que me machucou. É claro que me feriu. Mas também foi resolvido já dentro de mim. Mas perdoar não é esquecer. E que bom que eu não esqueci. Porque tem muitas pessoas que sofreram abusos, que têm traumas, que não sabe como eles foram instalados ou em que momento eles foram instalados em você. Porque você, como uma autodefesa, muitas pessoas buscaram esquecer as dores que sofreu quando era criança. Mas mesmo assim, elas ainda reverberam de alguma maneira dentro delas. Tem muitas pessoas que sofrem e não entendem o porquê estão sofrendo. Tem pessoas que choram como se fosse uma criança, não é verdade? Porque aquela dor foi instalada naquele momento. E muitas pessoas às vezes não se lembram porque era muito pequena. Então, agora chegou o momento de nos acolher. Chegou o momento de você curar essa criança que de alguma maneira foi traumatizada, foi abusada, foi exposta ou foi silenciada. Tudo isso faz com que hoje em dia sejamos adultos
às vezes travados, às vezes inconsequentes, muitos imaturos. Porque quando foi o momento da gente brincar, da gente ir aprendendo as coisas aos poucos, de alguma maneira nos foi tirado a inocência. Muitos através do abuso, muitos através de brigas, muitos através de serem silenciadas a sua maneira de ser, os seus comportamentos. Uma criança, ela não sabe o significado das cores, mas se você sempre falar para ela que essa cor é de menina e essa é de menino, aí você já fez com que as coisas dentro dela tivesse quebrado um padrão, que ela tem que gostar daquilo porque foi imposto a ela que é pelo gênero. Então, tudo isso é colocado nas nossas mentes. E quando não agimos de acordo, nos é poldado, nos é arrancado essas asas. Criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. O aprendizado, ele vai vir também quando a criança tiver o esclarecimento de todas essas coisas. Eu vejo muitos adultos querendo que as crianças já entendam coisas de adulto. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu aprendizado. O que aconteceu comigo fez eu amadurecer para a vida. Porque desde sempre eu me via sendo conduzida pela espiritualidade. Desde sempre eu via os mentores, eu escutava as vozes falando para mim que rumo eu deveria seguir e me acolhendo. E foi nesse momento que eu mais me conectei com a espiritualidade, mesmo sem entender o que era aquilo. Foi um momento em que o meu maior acolhimento vinha realmente dos mentores, de Deus, de Jesus. Então, isso me deu forças. E eu sei que tem muitas pessoas que talvez não tiveram essa mesma experiência que eu, mas eu acredito que de alguma maneira você não percebeu, mas eles estavam lá com você. Deus estava lá com você. E principalmente, você estava lá por você. Hoje em dia, que agora você já entende muitas coisas que já aconteceram na sua infância ou não, ainda está buscando entender, continue, porque você vai conseguir encontrar essa criança e acalentá-la e acolhê-la. Às vezes a criança ela não quer entender o que você está dizendo, ela só quer ser abraçada. Ela só quer ouvir que tá tudo bem, que as coisas vão passar. Que tá tudo bem ela chorar. E que tá tudo bem também, às vezes, ela se machucar, porque vai passar. Agora ela aprendeu o que é dor. Mas só porque aprendeu, vai ter que viver sofrendo? Não. Aí é onde o momento de acolhermos essa dor. De colocar os remédios certos em cima dessa ferida para fazê-la curar rapidamente. É isso que temos que fazer conosco agora. Não é porque eu superei um trauma, um obstáculo, uma barreira que eu tinha na minha vida, que eu estou liberta de todas as outras coisas que um dia me fez mal, né? Eu também tenho uma adolescente dentro de mim que é indignada, que é rebelde e que também precisa ser domada. Porque lá na adolescência também sofremos
muitos traumas, às vezes perseguições, né, através do bullying, que se você não sofreu essas perseguições, ou você fazia, ou você tinha algum mérito, porque não acontecia só dentro da minha casa, o não entender de quem era eu, dos apontamentos, mas também dentro da escola. As pessoas às vezes olham para você e determinam que você é uma coisa. E por causa disso, ou elas te amam, ou elas te odeiam, ou elas te perseguem, ou elas são as suas amigas, né? E dentro da escola a gente vê muito isso. E na minha adolescência não era diferente, né? Eu também sentia essa opressão de muitas pessoas sobre mim, né? Sobre a minha sexualidade e tal, mesmo sem eu nem entender direito quem eu realmente era. Até hoje eu não sei quem eu sou de verdade, ainda estou nesse processo de busca, né? O que eu falo aqui para vocês é algo que eu já entendi, mas ainda estou procurando entender muito mais, né? É todos os dias é um aprendizado diferente. Então, dentro da escola também tinha essas divergências, né? E às vezes eu queria me impor, eu queria falar, mas algo dentro de mim me travava, né? Eu pensava comigo mesmo, o que que vai adiantar? As pessoas não vão aceitar. Por muitas das vezes, então aí nesse momento onde a gente é silenciado, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que tem pessoas que quando era adolescente, quando foi entendendo um pouco das coisas e queria perguntar, queria falar, não conseguiam ser ouvidas, porque eram silenciadas. Ah, você é jovem demais para opinar em alguma coisa. Ou então, você não sabe do que você está falando. Ué, beleza, mas escuta, né, o que aquela pessoa tem a dizer, vê o que realmente ele está aprendendo e o busque ensinar. Se ele está falando uma coisa que é errada, você só vai saber se ouvir, certo? Então, por muitas das vezes eu me senti silenciada e muitas pessoas já me contaram os seus relatos também de serem silenciadas dentro de casa, porque os pais não tinham tempo para ouvir ou a opinião daquela pessoa não não era ouvida, não tinha importância, né, naquele momento. Então, hoje em dia, muitas pessoas às vezes querem falar, querem ditar regras, né, porque naquele momento em que deveriam ter sido ouvidas, né, e terem sido direcionadas, não foram. E hoje em dia muitos se calaram, né? Hoje em dia muitos silenciam a própria dor, não conseguem transmitir, porque em algum momento da sua infância ou adolescência foi sendo silenciada, né? Temos que entender que o adulto que direciona. Mas se esse adulto está ferido, ele também tem que ser direcionado. Quem direciona, Josi? Tem as pessoas que ajudam, que orientam, mas eu sei que tem muitas pessoas que não vão buscar esse auxílio, né? Então, que nós mesmos possamos fazer isso por nós, né? Eu comecei esse canal justamente por causa disso, porque eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que viveu coisas e que até hoje ainda sofre com essa dor que sofreu lá na sua infância, lá na sua adolescência, e hoje em dia não sabe como agir,
na vida adulta, cheia dos seus perrengues, agora tendo que ser a dona da casa, agora tendo que ser mãe, né? Porque enquanto a gente não sarar essa criança que foi machucada, essa adolescente que sofreu perseguições, sofreu bullying, a gente vai continuar agindo com imaturidade. A gente vai continuar nesse ciclo vicioso de passar isso adiante, passar essa dor adiante. Porque enquanto a gente não curar essa dor que temos dentro de nós, a gente vai continuar falando através da dor. A gente vai continuar agindo através da dor que aconteceu lá quando a gente ainda era só uma criança, uma adolescente, que não entendia muito das coisas. Então, hoje em dia, como já temos um pouco mais de esclarecimento, que possamos olhar para dentro de nós e ainda ver essa criança também que aqui existe, essa adolescente que aqui existe e que precisa também ser ouvida, acolhida, curada e se sentir segura para poder se abrir e para poder ser diferente. Então, não vamos deixar com que essas dores sejam passadas adiante, que elas acabem em nós, que possamos curar elas para que elas não firam mais ninguém, ok? Bom, eu não sei se vocês conseguiram entender o porquê desse vídeo realmente. Eu trouxe esse relato porque para mim era algo antigamente impensado de falar para alguém, sabe? Porque eu me sentia sujo, eu me sentia incompreendida por ver tantos acontecimentos hoje em dia ainda acontecendo em relação a isso e muitas coisas não terem mudado, né? Ainda eu vejo pessoas acobertando os abusadores, eu vejo as pessoas silenciando essa criança abusada, fazendo, querendo dizer o que ela tem que fazer com o próprio corpo, ou como ela tem que agir, ou como ela tem que se vestir, ou como ela... Cara, você não sabe como é essa pessoa, você não sabe como é que é essa criança, você não sabe o que passa na mente da pessoa que foi abusada. Se você não é a pessoa que foi abusada ou nunca foi abusado, você não sabe como é. Você não sabe como a pessoa se sente. Então, às vezes, quando a gente quer opinar, sempre puxando para o lado de que a pessoa que foi abusada é a culpada, cara, ela já se sente assim. Quanto mais as pessoas apontam isso, porque você é mulher, porque você estava vestida de tal maneira, tudo isso já confirma o que aquela pessoa já está pensando. Então, vamos buscar acolher mais. E também, a solução para o abusador não é matar ele, não é fazer também a mesma coisa que ele fez, é tentar o redirecionar. Cada um tem que encontrar a sua maneira. É claro que ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, buscando a justiça para isso. Josi, às vezes a justiça não se faz. Às vezes a justiça é falha. Então vamos esperar a justiça das próprias consequências daquele ato, porque vai vir. Eu não estou aqui para culpar o meu abusador e nem para parabenizar o que ele fez. Eu me libertei quando eu o perdoei. Quando eu o perdoei, eu o arranquei de mim.
Eu tirei a dor que ele me proporcionou de dentro de mim. Porque o perdão é muito mais por aquele que dá o perdão do que por aquele que recebeu. Foi por isso que eu perdoei. Quando eu entendi isso, eu entendi o significado do perdão. Eu entendi porque está escrito que você só será perdoado se você também perdoar. Não é fácil perdoar alguém que já te machucou muito. Não é fácil, não. Mas é necessário que aconteça para que você se liberte dessa pessoa. Para que você se liberte dessa prisão que você é que tem a chave. E a chave é essa: perdoar. Então, eu acho que eu já me estendi demais nisso. Eu espero que tenham ajudado você de alguma maneira, tenham esclarecido de alguma maneira. E tudo isso que eu tô falando, que eu disse, eu só consegui compreender através do autoconhecimento, através da espiritualidade, através de eu ter me deixado ser conduzida por um caminho de amor, por um caminho de bondade, por um caminho de perdão. Bom, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. E é nóis.